Olá, queridos ouvintes do São Paulo Isolada, aqui é a Gabriela Reis. Tenho 25 anos, vim pra essa cidade muito louca, tem 13 meses. Parece que sou um mulherão, assim, quem diga, vendo minhas fotos, não querendo me achar, mas eu tenho 1,50 m e às vezes só muita boa vontade mesmo de querer conectar com as pessoas, e por isso trabalho com marketing digital. Fui Customer Success, já fui gestora de tráfego, já fui tudo que você possa imaginar, como qualquer outro brasileiro também tentando a vida. Meus cabelos são cacheados, meus olhos são castanhos. Sim, sou como uma boa pequena, 34, meu pé. Adoro flores, tô com um vestidinho com um body de flor e uma calça bem fluida, porque ficava à vontade mesmo em casa. Então, o começo da pandemia foi muito esquisito. Eu lembro que eu estava na minha cidade, eu trabalhava numa empresa de software sob demanda. E quando eu ouvi na TV, eu falei, vai durar uma semana. Esse presidente é palhaçada, tá falando bosta, não tem nada a ver e tal. Eu me lembro que na mesma semana eu pegava carona com um rapaz e ele me falou que a esposa dele tinha pegado Covid e que ele não poderia mais me dar carona. Aí eu fiquei em choque, porque eu tinha pegado carona com ele até então, eu fiquei com medo de ter pego. Daí eu tive algumas crises de rinite, eu achei que era Covid, fiquei isolada, fui no hospital, foi uma das primeiras assim, a entrar no hospital da cidade para fazer o teste. E aí eu fiquei isolada, depois eu recebi o exame da prefeitura falando que eu não tinha nada. Mas eu já peguei depois disso umas 2 vezes. Sério? Foi bem ruim. A última vez foi péssima, porque eu tive um pouquinho de... Uma das reações pode ser trombose, né? E eu tive muito problema de circulação na perna, na esquerda. E eu sentia muita dor ali, bem na pontinha da circulação. De lá pra cá, assim, o começo foi bem esquisito, assim. Eu adorava ir pra academia, então eu sempre tava na academia, eu fazia Muay Thai, eu fazia musculação, eu era extremamente ativa. Eu ia correndo pro meu curso de inglês, eu ia trabalhar lá no final da cidade, e eu era muito mais ativa, sabe? A pandemia me bloqueou de tudo, assim, eu senti muita tristeza em ter que parar o Muay Thai, eu perdi certo contato com o meu líder, com todo mundo, e eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de contato, sabe, de chegar perto, de falar, e sentia falta das pessoas, de poder sair, eu saía muito, eu nunca ficava em casa, eu sempre tava na casa de alguém, ou fazendo um churrasco, fazendo uma palestra, indo pra qualquer coisa, tricotando, sempre tava fazendo uma coisa. E eu me vi sem poder, sabe? Então eu meti as caras também nas redes sociais, comecei a fazer mais stories, e eu comecei a ter mais retorno das pessoas que já me seguiam, e a gente começou a trocar mais, então o lado bom disso tudo foi isso. Desenvolveu mais o meu lado comunicativo dentro de redes. Você pegou 2 vezes Covid, então. Como que foi a primeira e a segunda? Quando foi também? Foi em São José. A primeira foi estranho. Tinha ido viajar com uns amigos. Só que assim, nós fomos só a gente. Aí, de repente, apareceu um amigo com a namorada, com não sei quem, que ela já estava estranha. Ele levou a menina pra lá. Fiquei revoltada. E ela tava esquisita, e eu falei, você tá com alguma coisa? Ela, não, eu tô bem, eu tô bem. E aí a gente ficou aquela semana na praia, e quando eu voltei, eu tive muita febre. Mas assim, uma febre desesperadora, uma dor de cabeça ensurdecedora. Assim. Eu lembro de tentar levantar da cama, fazer uma coisa, eu cansava de levantar, eu cansava de respirar, tudo cansava. Era um inferno. Mas não durou muito. A dor de cabeça durou uns 14 dias, mas a febre durou uns 2, 3 dias. E eu fiquei em casa, assim. Fiquei em casa, 100%, tomei só o remedinho pra dor e, sabe, trabalhei normal. Me forcei a trabalhar pra ter sanidade, porque a primeira vez foi bem estranha. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe como o seu corpo vai reagir. Então, às vezes eu pensava, será que eu vou piorar? Será que eu vou acabar indo pro hospital? Mas eu tentava ficar bem e fui seguindo. E fiquei tranquila. E foi até um alívio, de certa forma, vou falar a verdade. Porque eu ter pego, eu soube que aquilo ali não ia me matar. Então, que bom, sabe?
Passei, ufa! Mas a segunda, eu peguei... Eu não sei como, sinceramente, segunda vez, não sei. Eu só me lembro de ter acordado, mesma coisa, com uma febre horrorosa. A dor de cabeça era muito pior. Eu acho que eu posso ter pegado essa outra cepa, porque eu fiquei muito péssima. Isso foi quando mesmo? Foi em São José. Foi uns 2, 3 meses antes de eu mudar pra cá. Uhum. E no intervalo, assim, da primeira e da segunda foi quanto? 3, acho que 4? uns 4 meses, por aí. Uhum. Entre uma e outra. Entendi. Por aí, Eu fiquei bem mal, assim. Detalhe, naqueles dias, eu fiquei tão ruim que eu não tava conseguindo... Na época, eu já tinha visto a minha mãe. E eu tenho um irmão autista. E a minha mãe tá com 45. Eu tenho um outro irmão de 20 e poucos. E eu tinha visto eles. E eu falei, mãe, eu acho que eu peguei e tal. Avisei ela. Só que eu morava sozinha num apartamento. Eu não tinha condições de levantar pra cozinhar, assim. Eu tava muito mal. Ela falou, vem pra cá. E eu fui com Covid pra casa da minha mãe. E ela cuidou de mim. E ela também ficou mal. Ela teve muita dor de cabeça. Eu falei, mãe, você sabe que... Ela, não, filha, vem. Então a gente se segurou. Uma apoiou a outra. A sogra dela, que é uma senhora de idade, também tinha pego. Eu não sei se eu peguei dela e ela passou. Não sei o que aconteceu. A gente nunca sabe, né? Isso que é a merda. Ou é bom, né? Também, né? Porque daí ninguém culpa ninguém. Mas eu não tive medo. Da última vez eu não tive tanto medo que nem da primeira. Talvez apesar de eu ter ficado tão ruim. Com a sua mãe? Pode ser, porque eu tava com a minha mãe e também porque eu sabia que aquilo não ia me matar, sabe? Eu senti que não era tão ruim pra mim. O meu irmão, o índice que a gente tava olhando dos autistas que pegam é extremamente baixo. Meu irmão não teve nada. Nada. O outro, com 20 e poucos, teve bastante dor de cabeça e só. Todo mundo pegou? Então, os outros, eles não fizeram testes, a gente não sabe. Mas, muito provavelmente, né? O mais engraçado é que eu senti essa dor na perna. E semanas depois, eu já não tá com mais nada, eu ainda sentia dor na perna. Eu andava assim, eu arrastava um pouquinho a perna, assim, que eu sentia essa... puxando, assim, era muito estranho, não sei nem descrever. Era bem no meio do vãozinho, assim, onde passa a circulação, que doía. E conta sobre essa sua mudança. Foi a primeira vez que você saiu da sua cidade mesmo? Pra morar sozinha? Ou como que foi? Olha, Isa, eu acho que... Eu vou falar uma verdade pra você, do fundo do meu coração. Tá sendo uma das maiores aventuras da minha vida. Porque eu acho que o Covid, ele não pode te parar, sabe? Não pode, não tem como. A gente continua vivendo. Eu acho que a gente tem que ir se adaptando. Eu morava num lugar bacana, eu morava sozinha. Só que eu me vi sem perspectiva. Eu queria mais, eu queria um trabalho melhor. Eu comecei a dar consultorias, entre aspas, para as pessoas que vinham falar comigo no Instagram. E eu percebi que eu falava muito mais de marketing, eu falava muito mais de psicologia. E eu não posso exercer isso sem ser profissional. Por isso que eu procurei conseguir a bolsa pra cá, vim pra cá pra cursar psicologia. E eu saí de um conforto, eu saí de algo que, entre aspas, não era certo, porque eu era dona da minha empresa eu já tava cuidando dos meus projetos, eu vivia disso, pra tentar tudo aqui. Eu vim zerada, no meio de uma pandemia, sabe? Eu não guardei dinheiro pra vir pra cá. Eu vendi tudo que eu tinha, eu larguei meu apartamento. Porque, sinceramente, é uma coisa que eu falo muito pro Jeff. Se eu morrer, eu não quero morrer igual uma idiota. Eu quero ter feito alguma coisa. Eu chorei muito, eu ainda choro muito, eu tenho muita saudade da minha família. Mas eu precisava fazer isso, sabe? Então foi muito louco. A empresa que eu entrei... detalhe. Nessa transição, eu entrei pra trabalhar na minha empresa. Que eu não me adaptei. Nem um pouco. Eu fui mandada embora semana passada. Fui embora semana passada. E eu falei, eu tô aqui em São Paulo, eu, conheço ninguém, eu tô aqui, vambora, sabe? Então foi esclarecedor, amadurecedor, foi ótimo porque eu conheci ele, sabe? Tem sido um apoio, assim, sobrenatural da parte dele. Dele, explica. Jefferson. Como vocês conheceram, inclusive? Aqui. Há muito pouco tempo, né? Muito pouco. Então, olha, sabe uma coisa que é verdade? Eu acho que essa coisa da gente estar trancado, da quarentena, de tudo mais, eu falo aqui da BES, mas eu acho que é pra todo mundo. As coisas parecem que estão mais intensas nas relações poucas que você tem e o tempo voa.
Eu não senti o ano passado passando. Sinceramente, não senti. E tô sentindo que esse ano tá indo igual. E foi, assim, essencial. Acho que essa é a palavra. Essa relação, a falar com as pessoas aqui. Eu sou privilegiada, eu tenho essa noção, porque eu tô num espaço que tem laje, que eu possa sair, eu tenho autonomia de pegar um metrô, eu tenho essa autonomia, graças a Deus. E isso ajudou também a passar por isso, sabe? Ajudou muito a eu conseguir ficar bem, entre aspas, e conseguir manter. E também, como todo mundo, acho que foi me descobrindo e hoje eu tô começando o meu canal, né? No YouTube, falando de psicologia, filosofia, cultura pop, entendendo tudo isso. Também pra minha sanidade e pras outras pessoas que eu vejo que tá todo mundo meio que no mesmo barco, né? Fala mais sobre essas mudanças, assim, como que você acha que você vai sair da pandemia? Bora! E também para sua família, principalmente pro seu irmão, assim, como que tá sendo para ele lidar com a pandemia? Tá. O seu irmão autista. Vou começar pelo Samuel, porque entendendo que o autismo é um tipo de funcionamento que ele não consegue se expressar, e a gente tendo que estar trancados, a gente tendo que estar enclausurado, porque dentro do autismo ele ainda tem a hiperatividade, foi assim, desastroso. Era impossível fazer uma reunião com meu irmão, porque ele gritava muito. Ele gritava muito o tempo todo, ele pulava demais. As terapias foram fechando, ele foi regredindo. Eu me lembro de olhar pra ele, assim, muitas vezes com a minha mãe, segurando pra não chorar, porque eu via que meu irmão, ele parecia um demente. Nem as frases que ele falava, ele não falava mais, no meio da pandemia. Ele ficava só com o celular na mão, e eu fiquei até pensando nessas crianças que estão deixando de, ditas normais, né? Que não tem convívio com as outras crianças, que ficam ali com aquela tela na frente o dia inteiro, e eu sentia que o cérebro do meu irmão tava fritando. Ele não me reconhecia mais, ele não falava mais meu nome, foi péssimo. Do meio do ano passado pra cá, a gente voltou às terapias, a gente conseguiu algumas ações judiciais com o plano de saúde, a gente teve que ir com o advogado em cima para voltar algumas coisas, porque tinha outros autistas que estavam regredindo a ponto de bater na mãe, de espancar, de ir pra manicômio, sabe? Então, a gente teve que entrar com essa ação. E hoje, meu irmão, ele tá até melhor. Engraçado dizer, mas ele está melhor. Porque por causa também da pandemia, ele teve que criar uma rotina, o que é ótimo pro cérebro dele. E a minha mãe também, por estar mais próxima ali, minha mãe não trabalha, ela junto com ele criou uma rotina, então hoje ele fala, hoje ele tá mais calmo. A gente também teve uma adaptação de remédios com ele. Então, assim, pro Samuel, eu acredito que hoje tá até melhor. Agora, sobre as minhas mudanças, eu acredito, primeiro de tudo, eu entrei na pandemia, eu tava com 24 anos, né? E eu vou sair provavelmente com 26, 27. É uma curva da vida que a gente está crescendo. É uma curva de aprendizado que é muito... Ou você tá lá em cima e continua subindo, ou você cai de vez, né? Agora é o momento. Agora é a hora de você se decidir, saber o que tu quer pra vida, o que você vai fazer, né? Não é com 18, é com 20 e poucos, quando você já tem um pouquinho mais de maturidade, né? Então, nisso, eu já senti que eu mudei muito. Eu descobri que eu amo fazer, que realmente é muito mais que comunicar, mas é entender pessoas. Eu sinto essa sede de falar com gente, eu tenho essa sede de me conectar com pessoas. E eu me lembro do dia que eu fiz a chamada com a menina, que eu tinha estudado algumas técnicas de performance, de melhora, com algumas aplicações ali de logoterapia. E eu vi na câmera a menina, assim, reagindo. É aquilo, né? Existem 2 momentos cruciais na vida. O momento que você nasce e quando você descobre por que você nasceu. Eu acho que aquele momento foi muito crucial e foi na pandemia. Então, eu tô saindo uma pessoa com um pouco mais de coerência no que eu faço, entendendo por que eu tô fazendo. Eu tô muito mais centrada. Eu também tenho TDA para ajudar. É muito coerente, né, com o que a gente tá vivendo, porque
A gente tá sendo chamada a atenção o tempo todo agora por esses dispositivos, né? Então eu tô sendo obrigada a fazer mais ou menos como meu irmão, criar uma rotina, entendeu? Organizar minha cabeça. Então hoje eu sou uma Gabriela mais calma também. Ele me ajuda muito nisso, em ser mais calma. E com certeza eu vou sair uma pessoa mais capaz e mais humana, aceitando mais os meus erros. Acho que antes eu não aceitava tanto errar, sabe? Se eu errasse alguma coisa, eu já, meu Deus, e agora, tal? Hoje eu falo, não, tá tudo bem. Olhando por outro ângulo que tem gente morrendo, o que é péssimo, você tem noção de que você pode ir a qualquer momento. Entendeu? Então eu vou fazer o meu melhor agora, o máximo que eu puder agora. Os vídeos que eu tô te falando, eu tô há muito tempo querendo fazer. Hoje, mais velha, na situação que eu tô, eu sei que, se eu errar, eu tentei, eu fiz o meu melhor. Deus me livre, eu pego outra coisa pior. Imagina se eu mudo daqui a pouco, eu fiz alguma coisa, cara. Então, todos os dias que eu abro o meu Instagram e eu falo nos meus stories, eu falo pras pessoas, eu falo pra mim não como se eu sou um exemplo de alguma coisa, mas como humana, que todo mundo também pode se olhar pra dentro, também tem entender. E eu também falei muito no lado religioso. Minha avó, ela... Ai, gente, se eu falar da minha avó, vai dar um podcast só dela. Mas a minha avó, rapidamente, ela morreu virgem. Porque ela adotou minha mãe e minhas tias. Ela quis dar a vida a Deus. Então, a minha avó era muito católica. E eu aprendi com ela a religião. Então, o catecismo ela me deu, tudo isso. No meio da vida, eu fui rebelde, fiz outras coisas. Fui pro espiritismo, fui pro evangélico, fiz um monte de coisa. Hoje, a minha avó não está mais aqui. Minha avó, graças a Deus, se foi antes dessa pandemia, porque eu acho que ela não ia aguentar. A minha mãe se apegou muito mais. Então, hoje, a minha mãe, ela tem uma regra, ela tem uma rotina de oração. E eu comecei a entender como a religião, ela me coloca no lugar, entendeu? Não é nem uma questão Deus, sabe? Que isso aí é outra coisa. É uma questão de você ser organizado, de você ter uma fé coerente, de você se prontificar a fazer pelo outro, de você se dedicar àquilo, mesmo não sendo tão gostoso, mesmo sendo chato. Olha, eu comecei até a estudar a vida de santos. Por que eles tinham vocação para aquilo? Entendeu? Então isso também virou uma chave em mim, que hoje eu sou também uma pessoa muito mais espiritualizada, vamos dizer assim. Você puxou um pouco pra filosofia também, né? Estilo de vida, não sei. Então. Legal. Ô, Gabriela, só voltando um pouquinho aqui, eu não entendi. Que tipo de terapia que você fez com essa sua... com essa moça que Passei, você... logoterapia. Você pode explicar o que é isso? Claro, posso. Tá. A logoterapia, ela surgiu com o Dr. Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que ele foi para o campo de concentração e lá ele viu que o sentido da vida, você trazer a pessoa para o centro do sentido da vida dela, ajudava as pessoas a serem melhores e até fazer uma passagem melhor. E eu vou te falar, para mim a logoterapia, ela não é muito conhecida aqui no Brasil, ela é muito mais ela é uma escola da escola europeia. Vai ser tendência daqui pra frente. O Freud é o pai, ele é maravilhoso, é um baita embasamento. Mas a gente precisa de outras técnicas, como o TCC, o logo, porque as pessoas estão desesperadas. Tem muita gente, eu largo o emprego, mas eu preciso pagar as contas, mas eu tô aqui trancada nesse apartamento, não sei o que eu faço. Então, a logo é isso. Logo de sentido, né? Terapia de terapia. Então, trazer o sentido da vida pra essa pessoa. Mas quando eu tive aquele feedback dela, eu lembro de ter fechado a câmera, assim, e eu ter ajoelhado, e eu agradecia tanto a Deus, que eu falei, eu sei porque eu ajudei ela, e ela me ajudou. Eu falei isso pra ela, eu falei assim, você foi a minha terapia. Porque eu agora entendi. Pra que eu vim pra cá? É pra isso. É pra fazer as pessoas poderem se entender e entenderem aonde elas podem ser úteis às outras também. Então, é uma corrente do bem. Como que você imagina essa volta do pós-pandemia? Pós-pandemia? Você acha que as pessoas vão mudar? Eu acho assim, de certa forma, quando você tem um comportamento repetitivo, mais de 8 vezes fazendo a mesma coisa, o cérebro já começa a entender que aquilo é o correto a se fazer. Imagina você 2 anos usando máscara ou 2 anos repelindo abraços, apertos de mão. É muito mais do que saúde, né? E eu sou da seguinte opinião. A saúde, ela, pra mim, tá? Ela não pode ser mais importante do que alguém, do que uma outra pessoa. Você deixar de fazer algo que é correto
porque por causa da sua, sabe? É como aquele padre que se sacrifica e morre de doença porque o cara foi levar comida pros mendigos, sabe? Ele sabia o que ele tá fazendo. Ele sabia que ele poderia morrer, mas ele se sacrificou por aquele, sabe? Se a gente tiver essa mentalidade, eu acho que a gente volta bem. Se a gente não trabalhar essa mentalidade, a gente vai voltar um bando de doido, que qualquer gripe, qualquer coisa, a gente vai ficar meio habituado. Porque, de certa forma, como eu falei, a repetição vai te condicionar a isso, o que é natural. Agora, a sua resposta a essa condição é que vai determinar se vai ser uma vida de qualidade ou não. Então, se a gente começar a entender que isso é passageiro, que as outras pessoas também depois vão precisar de apoio, tem a doação de coisas baixou demais. Doação de alimentos, doação de dinheiro. Tudo isso implicou porque as pessoas estão pensando nelas mesmas. E os outros? Como a gente pode ajudar? Mas não precisa também ser uma coisa ou outra, né? Talvez um equilíbrio, porque em algum nível a gente vai ter que se preocupar com esses novos vírus que vão vir. Sem dúvida. Mas, sinceramente, já tem o quê? 3 cepas, né? Muito mais. Então, sinceramente, não vai acabar agora. Não vai. A questão é, como que a gente vai se comportar com isso? Tem que se cuidar, sim. Falo pelo que eu vejo, assim. Eu vejo muita gente, entendeu? Noiada. Porque, sinceramente, você não tem tanto controle. Aliás, você não tem controle nenhum. Eu tenho uma família de uma mãe do autista lá da minha cidade. A mulher ficou até agora trancada. Daquelas que passam aqueles spray antisséptico na banana pra comer. A mulher pegou Covid. É claro, a gente tem sim, se prevenir, mas pega, entendeu? Então não ficar tão abilolado com isso, se cuidar sim, mas entender que existem outras coisas muito mais importantes também, sabe? Como a vida do outro, como viver bem, como ter relações saudáveis, sabe? Olhar olho no olho é importante, sim. Então você acredita que as pessoas vão mudar? Sim. É? Sim. Com certeza. Não tem como sair ileso disso. Não tem como. Não tem. A não ser que você seja um monge que tá trancado há 10 anos no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e não foi atingido, que eu acho muito difícil. Uma pessoa me excluída da sociedade pra não... Porque todo mundo vai ser atingido. Tanto pro bem quanto pro mal. Você pensa na morte? Muito. Todos os dias. De uma forma boa. Alegre. Até pela minha religião, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Qual que é a sua religião? Eu sou católica. A minha esperança tá naquele que eu não vejo. Do mesmo jeito que um vírus que eu não vejo pode me matar, aquele que morreu por mim, ele está lá me esperando. Eu sei que parece... Eu falei isso pra ele ontem. Ontem? Eu não lembro que dia. Eu falei pra você... Parece até meio... Parece que eu não quero pensar sobre isso, ou parece que eu sou burra, alienada, por acreditar numa coisa que não tem embasamento nenhum. Mas, sinceramente, é o que me sustenta, é o que me faz sobreviver. É acreditar nisso. E muito mais do que acreditar, é que eu sei que existe. Eu tenho fé porque eu vi, porque eu sinto com os meus ossos. A morte, pra mim, ela é um rito de passagem. Ela é essencial. Quando eu falo da logoterapia, eu não vou levar a religião para essa pessoa. Vai depender dela saber o que ela vai fazer com a vida dela. Mas o meu papel é trazer para esse lugar de entender a morte existe e ela vai acontecer. Se tem uma coisa que todos nós aqui podemos ter certeza que todo mundo vai morrer, a gente não sabe a hora. Agora, cabe a gente entender, e aí, o que eu fiz com o tempo que eu tava aqui? Então eu penso todos os dias assim. Quando eu acordo, eu lembro o que eu preciso fazer para ser alguém útil hoje, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para alcançar meus objetivos. Mas não com aquela, ai meu Deus, eu tenho que sair correndo. Não. O tempo eu não sei. A hora eu não sei como. Vai rolar. Então, que seja da melhor forma, que eu esteja pronta para isso. E se eu não tiver, eu fiz o meu melhor. E, Gabi, como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto no governo federal quanto aqui em São Paulo. Olha, eu já mudei tanto de opinião que hoje eu não sei. Porque no começo, como eu disse, né?
Eu achava que era, sei lá, que não tinha nada a ver, que isso ia passar em uma semana. Eu lembro no dia que falaram que iam fechar tudo, eu tinha ido pra Floripa, tinha passado o carnaval na P12 lá, muito louca, voltei lá, imagina, tem nada, nananã. Há uma arrogância da nossa parte, né? A gente achar que entende mais que algo tão letal, né? E eu fui só vendo os jornais, né? Cada hora o Bolsonaro falava uma coisa e eu ficava olhando, o que é isso? Depois desse período, eu comecei a estudar mais. Daí eu fui atrás de ler artigo, de ler teste, eu vi muito seminário, li tudo que você pode imaginar. Aí eu comecei a ter uma opinião formada. Além de que eu tenho minha melhor amiga faz medicina, e ela ficava jogando na minha cara, Gabi, toma cuidado, Gabi, não sei o quê. Ela perdeu 2 colegas, né, lá no Rio. Aí eu comecei a entender e eu comecei a ter uma opinião sobre, peraí. Mas e aí eu comecei a questionar, será que se todo mundo sair, todo mundo não pega uma resistência? Eu cheguei a pensar nisso. Mas eu não sou ninguém pra falar isso. E aí eu fiquei sabendo que dia, foi anteontem, que você me falou que na CPI os caras fizeram isso. Cara, é um pensamento que pra gente que é leigo é coerente. A gente não sabe o que vai dar, só que você é leigo. Como eu disse, eu me limito à minha inteligência. Eu sei que ela chega até aqui. Eu nunca queria falar um negócio desse pra alguém. Ah, vai lá e tenta. Cara, não ia. É o que eu falo. Eu não sei em quem acreditar. Eu não sei o que fazer. Então eu tento ir ver comigo mesma, sabe? O que eu tô fazendo. E aí eu fui acompanhando, até que quando eu me mudei, eu cortei a TV, eu parei de ver. Eu não, apenas tirei, eu procurei não saber. Se alguém vinha falar, eu não queria saber. Se minha mãe vinha falar, eu não queria saber. Até que eu mudei pra cá. Quando eu vim pra cá, com tanta gente, eu fiquei meio assim. E eu vendo o governador, uma hora deixa o povo sair, torna deixa o povo sair. Uma hora deixa o povo sair, torna deixa o povo sair. Eu fiquei me questionando com que embasamento ele tá fazendo isso. Porque não é possível. Ou deixa todo mundo trancar de uma vez ou libera de uma vez. Sinceramente, é na minha cabeça. De leiga, como eu disse. Então eu fiquei questionando isso comigo mesma. Eu sou, mais uma vez, muito privilegiada porque eu tenho o Jefferson na minha vida. Porque ele, mais do que ninguém, ele vê as notícias, ele sabe o que tá acontecendo, ele fala pra mim, Gabi, é perigoso por causa disso. Então, assim, ele sempre vem e traz essa luz pra mim e eu mudei de opinião muitas vezes, também por causa disso. Mas a minha opinião e o que eu acho que é tão irrelevante em relação ao que tá acontecendo. O Brasil é um país que, assim, realmente é consagrado a Nossa Senhora, porque não tem motivo, aqui é só desgraça, cara. Sabe? É uma roubalheira do caramba, não sei como é que a gente fica em pé, sinceramente. Não sei. Mas eu mesma, falando agora sobre autoridades, não posso citar o nome da pessoa, mas uma cliente minha, ela teve um problema com o pai, porque ele tem Alzheimer. Ele fez inúmeros testes, só que ele teve um problema com a diabetes dele e teve que ir pro hospital. Dentro do hospital, colocaram ele na ala de Covid. E ele não estava com Covid. Não estava. Só que aquele hospital estava recebendo uma verba que está sendo repassada pelo governo por cada leito dentro do Covid. É claro, todos estão sendo processados, até porque essa minha cliente, ela é uma pessoa muito influente e tal. Isso saiu no jornal da minha cidade. Neste momento, várias outras pessoas que não têm o mesmo poder aquisitivo, que não tinham a mesma força de fala, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam tendo esse problema lá, geralmente era gente acamada, era gente que não falava, ou era criança. Então, beleza, até que ponto é o Covid? Até que ponto a pessoa que tá... Sabe? Eu não consigo acreditar em ninguém. Eu não consigo. Aí o cara vem, porque morreu tanto. Será que morreu? Não sei, cara. Não sei. Mas tem... Óbvio que tem. Ou no caso de, tipo, talvez seja Covid mesmo, mas às vezes a pessoa, e isso tá acontecendo, às vezes ela é preta ou ela é gorda, e aí o profissional de saúde que tem preconceitos não trata aquela pessoa. Então tem vários níveis, assim, né, da doença sociais. Nossa, mesmo. Isso. Doença social. Eu acho que você usou a palavra certa. A gente está numa sociedade que é doente em todos os aspectos. Então você vê aí corrupção, você vê preconceito, você vê coisas que estão incutidas há muito tempo aqui. E aí você coloca um vírus no meio, você só taca fogo onde já tinha álcool.
Por isso que eu continuo tendo a mesma postura da mesma Gabriela que fez uma redação falando mal do governo quando eu tinha 10 anos que eu ganhei prêmio, falando de floresta. Eu não acredito em ninguém. Eu faço o meu melhor e ponto. Porque aqui tá doente. E, sinceramente, como uma pessoa que quer trabalhar como psicóloga com as pessoas, é um por um. É ajudando um por um. Eu continuo não vendo jornal. Eu sei que é irresponsável da minha parte, mas eu tomei essa postura pra mim. Então, eu não tenho nenhuma opinião formada. Eu falei tudo isso daqui pra falar isso. Pra falar isso. Não, você falou muito mais coisa no meio. E ô, Gabriela, o que você quer do futuro? Do país e também pra você, pro seu futuro? Eu vou ser bem... Posso soar arrogante, sim, mas tem um cara que eu sigo, que é o Ícaro de Carvalho, que ele fala: minha pátria é minha família. Então, o que eu quero pra mim é a minha pátria e minha família. É no tete a tete, é no um por um. Então, o que eu acredito pro país é que se todo mundo melhorar a si e a tua família, a gente anda. Se a gente... Porque é olhando pra si, cuidando de si, que você consegue ser tão bom de poder ajudar os outros. Eu sou desse sentido. Porque aí você tem potencial pra olhar pro outro. Aí você tem potencial de reclamar: mas por que o cara é preto? Você não vai atender? Você tá maluco? Você tem culhão pra falar: se eu tô na mesma merda que ele, como é que eu vou fazer alguma coisa? Sabe? Até onde é saudável pra mim, pra poder ser melhor, pra eu poder, se eu quiser, sair do país em vez de ficar falando mal dele. Se você acha que tá tão ruim, por onde você vai melhorar? O que você faz pra ajudar? Aonde você fomenta isso? Se você vai reclamar, então traz uma solução. Se você quer falar mal, então tem um embasamento pra isso. Porque tem muita gente cancelando, falando coisas que não tem sentido. Ou pior, usando de artimanhas de retórica muito bem feitas pra uma galera que não tá tão atenta, e aí acaba entrando numa corrente que não tem tanto sentido. Não sei se vale a pena fazer uma passeata pro Bolsonaro, não sei se vale a pena fazer uma passeata contra o Bolsonaro, sabe? Não sei, pô, do mesmo jeito que todo mundo aglomerou lá e tá falando mal do cara, fez a mesma coisa. Então eu acho que é meio hipócrita, sabe? Não sou a favor dele, não sou a favor dele. Acho que ele fala mal pra caramba, ele é um espelho da gente. Ele é um espelho, ele é o espelho das pessoas que votaram nele, ele é um espelho da maioria. Então ali você já vê como que tá a sociedade, a brasileira, entendeu? Então, se ele é um espelho da sociedade brasileira e não é um mau governador, então quer dizer que o nosso país tá desse jeito porque as pessoas não estão legais. Então vamos começar a olhar um por um? Então é isso. Minha pátria e minha família, vou cuidar de mim. Não consigo olhar pra todo mundo e dizer: talvez a gente vá pra um canto, a gente não vai pro outro, se todo mundo continuar com esse pensamento. E de verdade mesmo, eu quero poder trabalhar muito, eu quero ser uma baita psicóloga, eu quero ajudar muita gente, eu quero ter muito poder aquisitivo pra quando eu quiser fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, e poder ajudar quem eu quiser, porque eu posso gerar essa consciência em outras pessoas também, em quem tem. Porque tem muita gente que tem e é egoísta, tem muita gente que tem e ajuda. Mas tem muito mais gente que não faz merda nenhuma. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.